E não dá pra trabalhar comunicação sem jogo político junto. Não dá. Impossível. Pessoa que fizer isso, ele... Vamos dizer assim, vai ser um assessor que vai só tocar o dia a dia ali, né? É o que eu digo, né? Ele vai fazer o arroz com feijão, mas ele não vai conseguir nem destacar o político dele, nem se destacar como profissional, né? Isso. Não vai conseguir. E o político que quer se destacar tem que ter um profissional que entenda disso também, dos dois lados. Tem que ter para ele também evitar algumas cascas de banana. Né? Às vezes acontece episódios em que você tem que ter bom senso, né? Por exemplo, numa disputa interna política ali do partido. Tem uma pessoa que está disputando, por exemplo, a indicação ao Senado, 2 deputados. Você vai ficar colocando fotos dele? Ah, mas tem uma foto que ele aparece. Ela não vai ser usada, porque você não vai usar a sua audiência a favor dessa pessoa. Você não vai falar dela nas suas redes, né? Você vai evitar essa exposição favorável a uma pessoa que está em disputa política contigo. Então tem várias questões, ou pessoas que dominam, disputam o mesmo território de votos. Você não vai ficar dando palco pro cara, independente de qual a relação que você tenha com ele. Então as coisas têm que ser bem pensadas, né? A política, ela é um jogo de xadrez, como a gente falou aqui no início, né? Não tem uma fórmula, não tem faz assim que vai dar certo. Tem alguns caminhos, tem metodologias, diretrizes, mas o olhar do profissional diário, né, sobre o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na região e como é o foco, né, o propósito ali do político, é que faz a diferença na comunicação, né? O que você acha que é guia essencial, assim, vamos dizer assim, comunicação de mandato? A gente já falou sobre estrutura mínima, Sim. Vamos dizer assim, estratégia política andando junto, e na comunicação, assim, você fala assim, isso aqui tem que seguir, tem que ter a linha, planejamento, vamos dizer assim, é o básico de tudo, mas o que você trataria mais, assim, que você traria do seu coração, assim, que você tem visto que tem dado certo? Então, assim, o que eu vejo de maior dificuldade, assim, e isso para mim está cada vez mais evidente, é a questão do político ficar muito na pauta do dia, muito focado no que aconteceu no dia, então ele repercute tudo o que aconteceu. Ele é pautado, na verdade, pela agenda política, né? Pelos acontecimentos políticos. Isso tem seu valor, precisa estar na estratégia, precisa ser usado, mas ele tem que ter uma base estratégica dos valores dele, do propósito dele, da forma como ele defende e do que ele está fazendo para mudar a vida das pessoas. Porque no fundo, tudo isso é só para mudar a vida das pessoas. E eu espero que para melhor, né? Que seja o foco. Então eu acho que, assim, o que mais eu vejo de erro é isso. A pessoa não tem uma estratégia básica. Então, por exemplo, olha, o meu parlamentar, ele tem como propósito a questão do combate por exemplo, a violência contra a mulher. Então, o foco do mandato dele foi isso, ele ganhou a eleição por isso, ele abandona ao longo do mandato. E aquilo só é citado, falado, quando acontece algum episódio, mas ele não tem uma diretriz estratégica sobre esse assunto. Então ele não pauta o assunto, ele não faz ações sobre o assunto, ele não investe no assunto, ele não direciona, por exemplo, recursos de emendas para o assunto, né, para esse grande propósito dele. E isso só posta stories indo pro local, fazendo isso, participando do evento. Pois não tem. Ou se tem, é muito irrisório. E aí, o que acontece? Lá, quando ele for disputar a eleição e ele vier novamente falando que ele é o parlamentar que combate a violência contra a mulher, isso não tem efetividade. Por mais marqueteiro que ele arranje, que ele encontre o melhor marqueteiro, vai ter dificuldade de colocar isso na cabeça das pessoas. Por quê? Porque ele não fez ao longo do mandato. Ele não foi construindo. E a gente tem que entender que é relacionamento. É um relacionamento contínuo. Claro, gente, que o político que tem muito dinheiro vai resolver isso de outro jeito. A gente sabe disso. Mas não é o caso da regra. A regra sempre tá funcionando também. Eu espero que funcione menos. Funciona, né? Não dá pra negar que não. Mas nem sempre tá funcionando. Pois é. Então, arriscado. assim, é arriscado. Eu espero que seja cada vez mais arriscado, inclusive. Então, assim, o que eu vejo muito é essa dificuldade dos profissionais de manter a estratégia que é a base dos valores, dos princípios e do propósito desse político. Qual é o propósito do político? Cadê os conteúdos sobre o propósito dele? Não tem. Aí acontece um fenômeno político, ele entra. Acontece outro, ele entra. Acontece outro, ele entra. Mas não tem isso aí por trás. E a médio e longo prazo, que marca ele vai construir? Né? Marca político, chamado brand político, está tão em moda, começou a ficar na moda, ele é essencial. E ele é feito nesse momento. É nesse momento do planejamento que você vai definir, nós temos como estrutura mínima, assim, estratégia mínima, ações mínimas, objetivos mínimos, manter esses assuntos que nos trouxeram até aqui. Bacana. Os cachorros, né, essa pauta animal que você domina muito bem, eles fazem isso, eles ficam só naquilo, eles são políticos que defendem exclusivamente a causa animal.
E eles conseguem fazer isso de forma muito assertiva, porque ele repercute os temas do dia relacionados à pauta central dele. Então, isso eu acho muito efetivo, né? Alguns clientes que você tem, inclusive, que eu acompanho, excelente trabalho que você executa, nessa área eles fazem de forma muito assertiva. Eu acho que é uma das categorias que melhor faz isso. Inclusive, vai ter um podcast com um cliente meu, olha deputado aí. da pauta animal. Vou gravar próxima semana aí. Maravilha. A gente vai falar só sobre esse assunto, que eu quero falar sobre causas, né? Eu vou usar ele porque uma referência. É uma referência dentro da causa que eu conheço interno antes dele ser candidato, então assim, mas eu quero trabalhar sobre essa questão do marketing político na causa, porque é óbvio que se destaca muito esquerda e direita. Sim. Óbvio hoje em dia que a polarização trouxe isso. Mas nesse meio ainda existe o candidato municipalista. Sim, existe. Existe o candidato de causa, muito ainda. Muito. Então não são 513 aqui, deputados federais, que todos são esquerda ou direita. Não de jeito nenhum. Na verdade, o centrão é a maioria, né? Exatamente. Só pra mostrar como não é isso, né? Só pra porque são municipalistas, que são municipalistas na sua maioria, ou de causa também. Porque, por exemplo, o deputado que eu atendo, ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele é um cara de centro, você entendeu? Centro-direita e tal, mas ele é um cara que não tá nem aí pra essa briga. Sim. O negócio dele é a causa dele. Então, todas as emendas, tudo que ele faz é destinado referente a isso. Não tem nada. Tipo assim, não tem nada. E uma das coisas que eu defendo, inclusive a gente tava numa... É uma das coisas que eu orientei dentro do discurso dele. Uma vez ele foi numa entrevista e o jornalista perguntou pra ele assim, mas e as pessoas? O senhor não trabalha pelas pessoas? Fez essa pergunta pra ele, né? E ele saiu meio... Respondeu, mas sabe, não ficou uma resposta. Eu fiquei meio preocupado, preocupado. Assim. Esse já que a gente não dorme, né? É nesse Aí, nesse bate-papo, eu orientei ele. Eu falei assim, vamos... O seguinte, quando alguém perguntar... O seguinte, dentro do seu estado existe 30 deputados. 30 deputados. E cada um, dentro deles, eles trabalham dentro de uma área. Um é de esquerda, outro de direita, outro é da saúde, outro é de não sei o que lá. Dos 30, você é o único que trata dessa causa. Então, quando alguém perguntar pra você e as pessoas, você fala, eu trato das pessoas. Só que existem 30. Eu sou o único que dá voz a quem não tem voz. Você entendeu? Eu sou o único que dá voz a essas que não têm voz, que são também seres vivos. Então, que precisam desse amparo. Então tem 29 defendendo o resto tudo. Só tem eu defendendo esse. Então, então fica tranquilo que esses estão sendo defendidos. Estão sendo contemplados. É isso que as pessoas não entendem. O deputado federal, ele representa um perfil de pessoas, um perfil de causas, né? Não, todos ali não são de saúde e educação, nem todos são de segurança, por isso existem a bancada da Bíblia, a bancada da segurança e a bancada dos evangélicos, a bancada dos animais, tem várias bancadas ali, exatamente por isso, porque o legislativo forte, o legislativo federal, todos os legislativos, por assim dizer, eles representam alguns trechos, né? Alguns aspectos da população, alguns segmentos da população brasileira. E uma coisa que eu acho interessante é que, com o avanço aí da tecnologia, das redes sociais, as pessoas acham que a única coisa que importa é esquerda e direita, né? A polarização. E não é só isso. Tem muitos parlamentares que nunca falaram sobre política, assim, diretamente, sobre a polarização, sobre essas questões que envolvem, e estão eleitos e reeleitos, porque tratam de causas, ou são muito do município, ou tratam muito da questão da saúde, da educação. Isso não pode ser esquecido. Por isso que o profissional precisa estar preparado. Para quê? Para quando ele for fazer o mapeamento da comunicação, ele ter isso. Esse parlamentar, qual é o perfil dele? Ele tem um perfil mais econômico? Ele tem um perfil mais nacionalista? Ele só fala de questões nacionais? Qual é a parte que ele fala do município? É uma taxa menor, ou ele é, às vezes, nacional, e nos municípios, ele tem muitos municípios que ele trabalha, mas a comunicação é só municipal na região, né? Ou seja, no Instagram dele não aparece tanto os municípios, mas na comunicação municipal ele é muito forte. Ou seja, existem vários perfis. É por isso que o profissional precisa ter um planejamento estratégico muito bem organizado, porque aí ele sabe disso, né? Eu atendo por exemplo, que ele é super nacionalista, mas ele tem voto em 200 municípios. Só que a comunicação dele para esses 200 municípios é só regional. Ela não tá em toda a comunicação dele, que vai, digamos assim, para todo mundo. Sim. Então, isso é uma estratégia. Funciona para ele. Pode funcionar para outro? Não sei, eu teria que analisar. Às vezes a pessoa me liga,
muitos políticos, inclusive, me ligam e falam assim, Vanessa, dá uma olhada aí nas minhas redes sociais e vê se eu tô indo bem. Aí eu sempre brinco, mas qual é o objetivo aqui? Dependendo do objetivo, você tá indo muito bem. Dependendo do objetivo, você tá indo muito mal. Porque não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Exatamente, essa é uma frase que eu uso bastante, né? Na questão da Alice ali. Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você não pode saber, não tem como mensurar. Pra onde você tá indo bem. Você não tem prazo pra chegar, você não tem objetivo. Como é que você tá indo bem? Como é que você vai mensurar isso? Tem um vereador que... Ele não é meu cliente, mas ele me liga muito. Eu já até falei pra ele, a próxima ligação vai ter que ter um Pix antes. Aí ele ri. Ele saiu de 10 mil seguidores e foi pra 35 mil. Aí ele me ligou assim, ele contratou um profissional que fez isso em 1 ano. Que eu acho um tempo razoável. E aí ele tava super feliz, se achando a celebridade do município. Eu disse, não, tudo bem, mas quantos são aí do seu município? Aí ele, não, a mesma quantidade que era. Eu digo, então tu tá mal. Que agora tu vai ter que gastar muito mais dinheiro para poder chegar nesse pessoal, porque o seu Instagram agora ele vai distribuir para um grupo que às vezes não lhe interessa. Você vai ter que pagar para distribuir para o grupo que lhe interessa. O João Campos tem esse desafio, mas tem recursos para fazer isso, né? Pelo menos eu acredito que tem. Tem. Então, tá indo bem, então a estratégia dele tá linda. E também uma coisa assim... Agora acabou o mandato dele de prefeito. Acabou. O cara já vai vir a governo a Senado, né? Já tá pensando em outra linha. Não tem ponto. E outra coisa que eu fico vendo muito, sabe, Andreone, que assim, às vezes a gente olha, que já passou por muita coisa, por assim dizer, é essa dificuldade das pessoas de entender que o jogo não é simples. Quando, às vezes, eu vejo assim, alguém analisando, por exemplo, um perfil de um deputado, de qualquer pessoa, de algum político nas redes, eu fico, gente, mas como que ele conseguiu analisar sem saber a estratégia? Porque olhando de fora, você tem o quê? Ideias, você acha que ele tá fazendo isso, você acha que ele tá fazendo aquilo... Você entende um direcionamento, como a gente até já falou aqui. Mas você não tem como cravar que é aquilo que ele tá fazendo. Que às vezes nem ele sabe. Às vezes nem ele tá fazendo. Independente de como tá a coisa. Você consegue analisar um vídeo, se é bom ou ruim, se aquilo surgiu um efeito bom ou ruim. Às vezes eu sempre falo, tá muito bem editado, o texto tá muito bom, agora eu preciso saber por que você fez ele. Aí... Eu vi o povo apavorado com o vídeo do Nicolas lá, tipo... o vídeo do Pix lá, que estourou 300 milhões lá de visualizações, não sei o quê. Eu falei, gente, é um vídeo... Tipo, não tem iluminação diferenciada, é o básico do básico, o texto é básico também, o cara é um bom comunicador. Já tem uma base muito forte. Eu falei assim, a única coisa que eu vejo dele diferente de alguns políticos que querem ter isso daí, é que ele faz toda semana um vídeo, no mínimo 2. Sim. E os outros quer fazer um por mês e quer viralizar. O viralizar eu acho que tornou a nossa vida então assim, muito difícil. Você quer ter resultado? Tenha constância. Sim. Por exemplo, eu atendo um cliente que viraliza, mas ele viraliza 2, 3 vezes ao ano. Mas sabe o que é melhor? Se você pegar a progressão de cada ano, ele inicia com o número de visualizações e termina no número de visualizações no final do ano muito maior. Então ele cresce, tem progressão. Então, assim, aumenta os seguidores são da base, são seguidores que vêm pedir de WhatsApp. Então, assim, na minha opinião, isso é muito melhor do que viralizar 10 vezes ao ano, você entendeu? Claro. Então, assim, é isso que você falou, sabe onde quer chegar, né? Sim, sabe onde quer chegar. O Nicolas é assim, inclusive eu tenho vários artigos científicos sobre o Nicolas, estudando um pouco essa estratégia dele. Depois até quem quiser aí saber um pouco mais, pode entrar lá no meu site que tem. Eu acho que não dá para poder comparar o Nicolas com a política, porque primeiro ele é um influenciador. Começa por aí. Segundo, que ele tem construções de comunicação muito mais profundas do que a maioria consegue visualizar, né? Ali tem o neopopulismo, ali tem a espetacularização do discurso, ali tem questões muito fortes da direita conservadora, né? Ele dá indicativos, né? Por exemplo, agora eu analisei alguns discursos dele, em que a gente faz a construção de cada frase. Então a gente analisa cada frase, o que ela está dizendo por trás dela. Porque às vezes o discurso, você pode gostar ou não, mas você tem que entender o que ele quer dizer, né? O que ele está reforçando ali, né? Não foi à toa que ele estava de camiseta, não foi à toa que ele estava num ambiente mais escuro. Então, são várias questões. E as pessoas acham assim, não, agora eu vou num estúdio, vou fazer do mesmo jeito que ele faz e vou bombar.
Não necessariamente, porque ali, primeiro que ele já tem uma audiência muito forte, ele faz conteúdos muito próximos ao que o algoritmo quer consumir, né, quer entregar, então também tem essa questão, né? Alguns especialistas também falam da questão aí das redes sociais terem uma tendência em distribuir um número maior de conteúdos de direita, até por contemplarem essas questões que o algoritmo gosta, por assim dizer. Então, tem muitos pontos nessa questão do vídeo do Pix que a gente deveria analisar. Fora também que essa questão do Pix, ela foi distribuída por WhatsApp, por exemplo, onde teve aí várias desinformações sobre o assunto. Então, o vídeo dele chega no momento em que as pessoas já estavam muito temerosas. Então, a temporalidade do vídeo dele é perfeita. Depois, a Erika Hilton até fez um outro vídeo, muito bem também em alguns pontos. Teve outros pontos que eu avaliaria. Eu quase que não sai. Teria uma avaliação distinta, acho que não teria que ter sido naquele formato, mas eu não sei qual foi a estratégia, eu não sei o que foi planejado, então não teria como avaliar com exatidão. Mas ali foi um time equivocado. Quando ela lançou o vídeo, a fervura já tinha baixado bastante, né? E na minha opinião, se ela tivesse lançado antes, talvez o impacto teria sido um pouco maior, né? Dentro da estratégia de combater o discurso dele. Então, eu acho que fenômenos como políticos, como Marçal, não quer dizer que sejam bons ou ruins, tá? Mas assim, são fenômenos políticos, principalmente no ambiente digital. Marçal, Nicolas... Leitor, a gente vai avaliar a técnica. Isso, a gente tá só aqui exclusivamente técnico. Então, a polarização a gente pode deixar nos comentários para aumentar nosso alcance, que a gente precisa, né? Isso, pode brigar. Pode brigar aqui, não tem problema não. Pode vir. Mas esses fenômenos, devo ter esquecido vários aí que eu talvez não tenha lembrado, não é só executar a comunicação, digamos assim, que a gente está fazendo no dia a dia de um mandato. Ela tem questões muito maiores aí, tem investimentos fortes, né, por trás, então não dá para usar como exemplo, né?